que é planejamento? Porque às vezes, né, a pessoa não tem que planejar, mas o que é planejar? Mas quando você fala no planejamento da clínica, é um planejamento para ganhar mais. Para faturar. Faturar. Em que a gente sabe aonde a gente está indo, né? Porque quem não sabe aonde está indo não chega a lugar nenhum. Bem-vindo a mais um episódio do podcast Clínica Sem Caos. Podcast que tira o caos da sua clínica. Eu sou o Thiago Caparrós. Eu sou o Rogério Aboski. E hoje vamos falar sobre planejamento. Planejamento, né, cara? Trouxemos aqui um convidado especial. Eu vou deixar para... Foi uma indicação de um outro convidado nosso, o Adriano Tadeu Barbosa. Trouxe aqui algumas indicações também. E hoje, né, temos a honra aqui de estar com ele aqui. Eu vou passar o currículo, depois eu passo o nome. Boa. Então ele é pedagogo, pós-graduado em gestão empresarial, MBA em controladoria e finanças, ampla experiência em gestão hospitalar, 19 anos atuando na área da saúde e planejamento estratégico e vendas para clínicas. Isso. Por isso que a gente trouxe ele aqui. Jonatas Pinheiro, seja bem-vindo ao podcast Clínica Sem Caos. Muito obrigado, Rogério. Obrigado, Thiago. A gente agradece. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Ô, Jonatas, o padrão nosso aqui é você se apresentar como que você gosta de se apresentar. Aqui é só a parte técnica, né, Thiago? Aqui é o currículo, né? O que a gente põe no papel. Agora, como que você gosta de se apresentar nas suas reuniões, para o seu público? Perfeito. Bom, eu sempre falo que eu sou um facilitador de negócios. Então, como profissional de saúde, ele tem uma formação técnica excelente, né? E tem muitas ideias legais. Eu falo que o meu papel é pegar, captar o que está no campo das ideias e concretizar isso em projetos, transformar isso em negócios. Então, às vezes ele tem muitas ideias de negócio e não consegue organizar. Então, o meu papel é de captar tudo isso e transformar em negócios, planejar para que a gente consiga implementar. Por isso que eu considero como sendo um facilitador de negócios. Boa, né? Legal. Show de bola. Vamos lá, vamos para o nosso tema aqui. Primeira coisa vamos já entrar na pauta aqui. A gente fez uma pauta aqui para a gente seguir e não se perder muito. Bora lá. Mas a gente vai transcorrer bastante coisa aqui, porque acho que primeira coisa, Thiago, para quem já conhece o canal, eu sempre esqueço dessa parte. Já deixa seu like. Quem não conhece ainda, segura aí um pouquinho, porque o episódio traz muita informação. Você vai dar o like no final, mas não agora. Segura aí. Não. Dá o like agora já, que é bom. Thiago, não, ele sempre quer na hora, cara. Quero agora. Óbvio. Dá o like agora. Se você não deu o like ainda, dá o like aí. Ajuda a gente a chegar a mais gente possível, porque esse trabalho a gente faz para você. E é importante que faça chegar ao máximo de gente possível. E só assim, né, que o YouTube entende. É assim que o YouTube Spotify entende, para mostrar para as pessoas que precisam ver esse conteúdo. E quando a gente fala de planejamento, que é a nossa pauta aqui da reunião de hoje, é a primeira coisa que você tem que ter para a sua clínica. Com certeza. Se você não tem um planejamento, se você não planejou, a chance de você dar errado já é maior. Com certeza. Então, mas acho que tem uma pergunta antes. O que é planejamento? Porque às vezes, né, a pessoa não tem que planejar, mas o que é planejamento? Planejamento, basicamente, é a gente estruturar processos, né? Um calendário ali dentro em que a gente consiga implementar aquilo que a gente está pensando que vai acontecer durante um determinado período. Então, dentro desse planejamento, eu vou ter as ações que a gente vai desenvolver, os responsáveis, os prazos e o orçamento. Basicamente, quando a gente tem aquela planilhinha dos 5 Ws lá, né? Uhum. A gente faz basicamente isso dentro de um planejamento a longo prazo. Claro, a gente tem metas, a gente tem objetivos para cada área. Uhum. Né? Dentro do planejamento da clínica, eu tenho alguns focos que, para mim, são primordiais. O planejamento, ele é algo que não ele é flexível, né? Ele não é algo que a gente escreve na pedra. Não, se não for dessa forma eu não vou conseguir implementar, ou senão o meu planejamento não está dando certo. Porque a rotina de uma clínica ela é muito dinâmica, né? A rotina e dinâmica acho que não combinam muito na mesma frase, né? Mas o dia a dia de uma clínica é muito dinâmico. Então, e o mercado também ele é muito dinâmico na área de saúde. Então, a gente tem que ir fazendo as adaptações, adequações durante o período de implementação. Mas basicamente você determinar algumas metas gerais, né? Eu não gosto de fazer microplanejamento. Eu acho que a gente tem que ter um planejamento mais amplo,
em que a gente sabe aonde a gente está indo, né? Porque quem não sabe aonde está indo não chega a lugar nenhum. Essa é a frase do Thiago. Ele falou em todos os episódios que a gente já fez. Eu preciso, né? Não é verdade? O robô. Se eu estou em direção a um determinado destino, eu peguei meu carro aqui que era para uma determinada cidade. Cara, se eu não planejar o combustível, se eu não planejar o tempo, a estrada que eu vou pegar, se eu não ver qual que é o tempo, qual que é o clima que vai estar nesse período, se vai ter chuva, se não vai ter, se eu não tiver habilidade técnica também de dirigir aquele carro numa estrada também, as coisas podem, né, não dar muito certo. Deixa a vida me levar. Exatamente. Aí depender da sorte, né? Exato. Eu digo que a única sorte... Mas a gente tem uma sorte na área de saúde. Tem que depender da sorte também. Cara, tem uma sorte na área de saúde que eu acho que todo profissional da área de saúde, ele não é preguiçoso. Isso faz com que as coisas deem certo, minimamente certo. Eu acho que isso só pode ser mais leve. Pode ser mais fluido. A gente pode fazer as coisas acontecerem de uma forma mais rápida. Por isso o planejamento é importante. Mas quando não tem planejamento e mesmo assim dá certo. Por quê? Porque a galera trabalha, né? A galera não tem preguiça de atender mais pacientes, de fazer encaixe, de ter uma agenda lotada, e isso faz o negócio se sustentar. Né? A teoria do caos. Mesmo em meio ao caos, o negócio está crescendo. Mas pode crescer mais, de forma mais estruturada, ser mais leve, trazer mais qualidade, menos estressante, e trazer mais qualidade também, né? Porque o paciente passa a perceber isso. Quando a gente tem um planejamento bem feito. Então isso reflete lá no paciente. E valoriza para os dois lados, tanto o paciente valorizando você e você poder ter um valor agregado maior em cima. Mostrar sua organização, mostrar que você tem um planejamento, até o planejamento na área de saúde, principalmente. A gente tem muito foco na odontologia aqui, na superdental, na saúde dentária, tem outras áreas aqui. Mas a gente sabe que o profissional da saúde, principalmente da odontologia, quando ele vai apresentar para um paciente, vai apresentar um planejamento do tratamento. Exatamente. Isso a gente faz dentro da área do negócio também. Né? Tem que pensar assim também. Então, se o paciente tem um passo a passo a seguir, tem etapas para seguir dentro do tratamento, basicamente na gestão é isso. Perfeito. Né? Analogia perfeita. Exatamente. E ainda mais quando a gente vai falar de high ticket, agregar valor, aí o planejamento faz mais sentido ainda. Você falou aqui, mencionou ali dos 5 Ws ali, acho que o pessoal não está habituado ainda. Vamos só entrar um pouquinho Vamos lá. Nessa seara aí, por favor. É uma metodologia que a gente divide ali, né, no when, who, why, eu esqueci já todos os Ws. O quem, como, porque... que é basicamente... É o 5W2H que eles falam, né? Aí quem, como, o how, né? How, tal. Quem e como. Exatamente. Então, basicamente, quando a gente define alguma ação, delega para alguém que tem um determinado prazo, o orçamento, né? E como que ela vai executar. Então, um planejamento, a gente tem que considerar também as delegações que a gente vai fazer, né, para que ele seja possível, porque senão também eu faço um planejamento fica só sobre uma pessoa e humanamente impossível você implementar algo, né, quando tem só uma pessoa fazendo, tem que ser distribuído. Então as ações também a gente vai pensar ali. E também não adianta só fazer o planejamento e não ter a execução, né, tipo guardar ele lá na gaveta e olhar só no final do ano e falar, pô, não deu certo. Não deu certo, né? Exato. É algo que a gente tem que olhar constantemente, né? Por isso que não posso engavetar nunca. Por isso que tem que ser flexível. Porque as coisas vão acontecer, tem coisas que vai dar certo, tem coisas que não vai, conforme a gente planejou, vou ter que adaptar. Né? Então eu tenho que ter essa flexibilidade dentro do planejamento. E esse planejamento, quando você faz tipo, por um período de 1 ano, 2 anos, ou se traz uma visão mais longa, até 5 anos, que é o que normalmente se recomenda, isso. Né? Dentro do plano de negócios, quando eu vou construir um plano de negócios de uma clínica, eu faço para 5 anos. Só que isso é uma diretriz geral, né? Onde nós queremos estar daqui 5 anos. Só que ele tem que se desdobrar em planejamentos anuais e isso, cada área daí vai desdobrando um projeto dentro da sua área. Então, por exemplo, vamos pegar ali a área comercial. Eu falei que esse ano eu quero faturar 30% a mais do que eu faturei no ano passado em determinados serviços, porque eles têm uma rentabilidade maior, está em alta no mercado, né? Eu vejo que tem uma boa saída e teve uma boa aceitação no último ano dos pacientes para quem eu já vendi esse procedimento. Então, isso está dentro de um planejamento anual, né? Que mensalmente o comercial vai ter que desenvolver um projeto para atingir essa meta.
certo? Foco naquele tratamento. Exatamente. Legal. Só que esse procedimento que eu elegi que esse ano, ou esse grupo de procedimentos que vai ser o procedimento que eu quero que tenha esse crescimento durante esse período, isso vai impactar até no marketing. Então, se eu quero 30% a mais de vendas no mês, eu vou ter que falar isso lá para o pessoal do marketing também, fazer o planejamento de quantos leads ele precisa me entregar, baseado na minha taxa de conversão. Né? Como seria mais fácil, né, Thiago? Na prospecção. Então, cara, planejamento é algo que envolve todas as áreas. Todas. Então, não adianta eu falar de planejamento se não envolver também o comercial, se não envolver quem está na prospecção, quem é nosso SDR lá da clínica, né? Vai executar, o que vai entregar material. Porque bem no fim, o que nós queremos com o negócio? Faturamento. Faturar mais. Lucratividade. Né? Os negócios existem para isso. Eles geram emprego, têm sua função social, isso é muito bonito, né? Mas não é ONG, né? Ué. Né? Tem função social, mas não é ONG. E a gente quer lucro. E se a gente for pensar ali, tá todo mundo ali pelo dinheiro e tá tudo certo. Não tá errado. Não adianta a gente ficar tentando, né, romantizar algumas coisas que não precisam ser romantizadas. As pessoas ganham seu dinheiro ali dentro. Quanto mais elas ganharem, mais felizes elas também serão, porque elas vão atingir outros objetivos pessoais, né? Então, o dinheiro que elas ganham ali, elas levam também para suas famílias, consomem isso, né, acaba ajudando elas a ter uma vida melhor. Então, eu ele tem que ser sempre focado em faturamento, na minha perspectiva. Totalmente. Eu não vejo sentido de fazer de outra forma. De uma clínica, né? Porque, assim, quando você vai fazer um planejamento, claro, você pode fazer planejamento para outras coisas ali. Mas sempre quando alguém pensa em, vou investir em gestão, eu vou pensar, a primeira coisa que eu vou investir em gestão, eu tenho que pensar no planejamento. Com certeza. Vou fazer planejamento para quê? Não é para ser mais feliz. Você pode fazer seu planejamento ser mais feliz, mas é um planejamento a longo prazo, é outro tipo de planejamento. Mas quando você fala um planejamento da clínica, é um planejamento para ganhar mais. Para faturar. E no final das contas, a gente tem que pensar nisso, né? Exatamente. E quando a gente vai trazendo essa perspectiva do faturamento para a gestão, muda também até o próprio papel do gestor. Porque ele não vai... Claro, os processos são super importantes, que são eles que viabilizam a nossa prática ali no dia a dia. Só que o olhar do gestor tem que estar também para as metas estabelecidas, para o faturamento daquele negócio. Então, um planejamento total focado em crescimento, em faturamento, ele é um pouco diferente. Né? Porque senão a gente fica tão focado ali em processo e esquece do primordial, que é o vender mais. Né? O processo é importante, mas dentro do planejamento a gente vai ter alguma questão de processo ali que vai ser totalmente desconstruída ao longo, porque a gente vai faturando mais, daí vem a teoria do caos, né? Sim. Você cresce desenfreadamente, aí tem que gera o caos, daí uma casa de novo. Só que daí eu tenho dinheiro para resolver. Isso, esse ponto é importante. Então, acho que dá pra gente voltar, que ele começou ali falando, né, a parte comercial e tudo mais. Então, quais são, né, as áreas pra gente montar esse planejamento, as principais, assim, para começar. Tá. Né? Que ele falou já, são todas. São todas, mas assim, começa pela área comercial. Eu começo pelo comercial. Legal. Né? Eu sempre falo o quanto eu quero. Eu quero vender mais, eu quero, né, a gente vai estabelecer ali, vamos avaliar a nossa capacidade instalada, vamos avaliar as sazonalidades do mercado, tem período que eu vendo mais, tem período que eu vendo menos, isso às vezes a gente tem algumas ações que a gente pode fazer para minimizar isso. E tem a esteira de serviços que eu tenho ali. Vou trazer algo novo esse ano? Não vou. Vai ter tecnologia, vai ter um procedimento diferente. Tem algo que está ali no mercado que está acontecendo e a gente precisa trazer para o meu negócio, para minha clínica. Beleza, estabelecer isso, já tem esteira de serviços, quanto e o preço disso. Precificação é algo super, super importante dentro do planejamento. Nós falamos, a gente trouxe um episódio aqui com o Flávio, né? Referente a isso, porque... Muitas vezes a pessoa está trabalhando, mas no final do dia não sobra nada. Ela só vende, só que a margem é pequena. Isso. Né? Por que a precificação é crucial aí? A precificação ela é importante porque quando você vai fazer uma precificação, você tem que incluir todos os gastos e investimentos que você vai fazer ao longo de um período. Então, taxa de sala é algo que a gente não fala muito dentro da precificação, mas ela é super importante, justamente porque ela vai fazer um rateio de todos esses investimentos que a gente vai fazer. Então, se eu vou aumentar o meu investimento em marketing mensalmente, a minha taxa de sala vai subir.
Se eu vou fazer novas contratações, a minha taxa de sala vai subir. Então, refaz a precificação no início do planejamento. Então, esteira de serviços, precificação. Precificação ajustada, com taxa de sala ajustada, já contemplando as previsões de investimento, vai fazer com que eu não precise ficar reajustando valores durante esse período, né? E isso eu consigo, daí a partir disso, consigo estabelecer metas de faturamento, baseado em capacidade instalada, sazonalidade do mercado, né, aquilo que eu quero vender, e se ele é originado em um outro procedimento, porque tem alguns que são assim também, né? Sim, acaba casando. Vamos, sei lá, vamos considerar isso é legal. Dentro da medicina estética, né? Todos os procedimentos estéticos. Qual que é o procedimento de entrada dentro da estética, cara? Botox. Toxina botulínica, né? Geralmente é o primeiro procedimento que as pessoas fazem. Dificilmente eu vou vender preenchedor para quem nunca fez Botox, né? Tenho margem no Botox? Não. O produto é caro, tá cada vez mais caro. Tá banalizado no mercado, né? Tá banalizado, né? A gente tem ali tá todo mundo fazendo aí Botox a um valor muito baixo e várias parcelas. Então, eu tenho essa questão, mas eu tenho que ter o Botox na minha clínica. Ele é a isca, é ele que traz o que eu tenho realmente margem. Preenchedor, bioestimulador, tecnologias, procedimentos capilares, de textura de pele. Então, todos os demais vão ser originados no Botox. Então, eu vou considerar o Botox dentro do meu planejamento. Eu sei que eu não tenho margem tão boa nele, mas ele vai ser o que vai gerar outros procedimentos para mim. Ele é quase o marketing, né? Ele é o atrativo. Exato. Pra chegar ali. O boi de piranha. Exatamente. Vai ele primeiro e traz o mercado. Traz o resto, né? Então, o ticket a gente consegue aumentar tendo esses procedimentos que são de entrada também. Quem fala boi de piranha é o produto que você sacrifica para trazer conseguir os outros entrar na sua esteira. Né? Exato. Então, o planejamento, por isso que a precificação é tão importante. Porque eu tenho que ter o valor mínimo que eu posso vender esse Botox também. Não adianta eu vender também um valor que não esteja ajustado. Eu tenho que ter lá na minha planilha de precificação o mínimo e o ideal, né? Após colocar a taxa de sala, todos esses investimentos. Se eu conseguir vender no valor mínimo, já está excelente, porque eu sei que esse procedimento vai me gerar outros. Então, mas tem que ter a consciência que ele vai te gerar outros, né, cara? É aí que também acontece isso. A pessoa chega ali, já fez, já no marketing, não dá, cara. Porque a pessoa vem, eu vou investir em marketing e ele computa só como retorno sobre o investimento em marketing. Só o lead. É só esse que veio do Botox, ponto. Ele não explode isso para os outros retornos que ele vai ter. Por exemplo, a gente fala Botox a gente faz bastante aqui para a clínica de estética. A gente vê na odontologia, cada vez mais o dentista tem a parte estética, tem a parte... aí pensar um pouquinho na parte da dor, na parte funcional, que as pessoas hoje que não têm um dentista, quando ela procura para um dentista por uma necessidade, tem que entender que se você tratou ela bem, a chance de você atender toda a família dela depois disso é enorme. Então, e o seu retorno não é no tratamento, às vezes, da restauração. Daquele que dá indicação depois, né? Eu gosto de medir o retorno do investimento, principalmente em marketing, tráfego pago que a gente faz, lá na conta que esse paciente consumiu comigo completa, né? Então, claro, é difícil eu conseguir mapear as indicações. Mas se eu já tenho lá o ticket total dele comigo, já dá uma visão melhor. Porque se eu pegar, por exemplo, vem um lead, converti, fez um Botox. Hoje ele fez um Botox, mas qual foi a jornada de compra dele depois? Isso é resultado do tráfego pago. Lá de trás, o investimento que fez lá atrás. Exatamente. Então, ainda está te rendendo frutos. Por isso que eu gosto de fazer o controle, essa análise do retorno do investimento baseado no faturamento. Faturamento versus investimento. Né? Isso é algo que eu tenho que ter lá dentro do meu planejamento. Porque se eu tenho a precificação, eu vou dizer quantos produtos eu quero vender de cada um da minha esteira de serviços. Né? E já vai ter diluído nessa precificação todo o investimento em marketing. Que eu acredito que a gente ainda na área de saúde ainda está muito... Eu acho que nós ainda somos muito tímidos nesse tipo de investimento. Né? A gente acha que investir R$2.000 é muito em tráfego. Cara, R$2.000 em tráfego você não faz nada. Isso aqui para nós... gente, pega essa dica aqui de quem sabe o que está falando. Isso aí pra gente é só para você começar a mexer com o algoritmo. Não, é você fazer um trabalho lá de topo de funil. Não, é só nem venda. Botar o algoritmo para funcionar.
Aí já funcionou, gente, aí sobe. E não é no primeiro mês. O retorno vai vir. Exato. Só que não é do dia para noite e você tem que pensar, tem que quebrar esse paradigma. Isso é um paradigma, né? Para negócios pequenos, clínicas pequenas, quando eu me pergunto qual que é o valor ideal de investimento em tráfego, só em tráfego, não estou falando da assessoria não, tá? Eu sempre falo, no mínimo R$100 por dia. Então estou falando de iniciar já com R$3.000 por mês de investimento em tráfego, que eu vou jogar lá no tráfego. Fora a agência. Fora a agência que a gente vai precisar, tal, filmagem, fotografia. Isso. Então, é um investimento ousado, mas se você fizer bem certo e você tiver alguém do outro lado prospectando, que esse é um outro problema que a gente também tem, que eu gosto de incluir no planejamento, converte e se retorne muito para você. Muito. Porque, novamente, a gente não consegue medir as indicações. Né? Mas se eu conseguisse medir a indicação, a gente vê que o retorno do tráfego é muito maior do que a gente imagina. Né? Porque cai que vai me trazer 5. Isso. Ah, mas a maior parte da minha carteira é por indicação. Claro que é. Mas se você não conseguisse aquele que te trouxe 5, e você não ia ter 6. Retroalimentar a sua indicação. Exato. Eu dou uma palestra que eu gosto de falar bastante assim. Antigamente, na área de saúde, vivia muito na base das indicações de outros profissionais. E nem tanto como é hoje de pacientes. Hoje em dia, você tem que fazer seus pacientes te indicarem. Exato. Aí tem várias coisas que você pode fazer. Mas como você ter mais pacientes para esses pacientes cada vez mais te indicarem? Eu fiz uma estatística ali, com base em algumas clínicas que a gente avaliou, é um paciente bem atendido, satisfeito, e que indicador, ele chega a indicar até outras 9 outras pessoas para você. Você falou 5 aqui, mas eu já aumento um pouquinho, que a gente fez essa análise, e é bastante, é quase 10. E aí que está o resultado do marketing e não... E só naquele primeiro contato que clicou, né, cara? E tem pesquisas que dizem que eles falam com constância sobre você. Né? Então, isso que é importante, porque eu vou estar vendendo o tempo todo. Então, o nosso melhor vendedor é o nosso paciente. Por isso, a importância da jornada e experiência do paciente. Então, voltando lá, se eu tenho planejamento, que eu considerei uma esteira de serviços bem ajustada e adequada com o mercado, que eu estou atento às tendências de mercado, eu tenho uma precificação ajustada, bons investimentos em marketing, aí agora é só pensar na jornada do paciente, experiência lá dentro. Perfeito. Tá? Então, para mim, esses são os pilares da... exato. Então, e daí, o que a gente vai ter que pensar? Primeiro, se eu captei alguém, quem vai vender? É uma pessoa bem qualificada? Não é secretária. A gente tem que parar de colocar secretária para prospectar. Por isso que a Acelera surgiu, cara. Né? Por causa disso. A gente tem que parar. Se eu vou fazer um planejamento, cara, então você vai investir em marketing de forma séria? Você vai fazer um trabalho sério dentro do seu marketing? Vai captar novos pacientes? Vai fazer prospecção? Vamos trazer gente capacitada para fazer prospecção. Eu não estou falando que a secretária não tem capacidade. É muita coisa para ela fazer. Ou ela faz atendimento e agendamento, ou ela faz prospecção. Cara, para você prospectar um lead, você fica horas conversando com essa pessoa. Você conversa com ela, ela baita de um funil. Depois você volta a conversar, volta. Daqui 3 dias você chama ela de volta. 7 dias chama de volta. 15 dias chama de volta. Então você... vai tendo várias conversas para não desperdiçar esse investimento que você faz lá no marketing. E qual que é a primeira frase que a gente ouve da galera? O lead é desqualificado. Cara, não é desqualificado, ele é frio, né? Só que tem Se ele clicou, ele tem interesse. Ou você esfriou ele. Exato, lead time ali que você demorou muito para poder atender, dar um retorno. Você deixou na mão da secretária, a secretária estava atendendo o paciente que chegou na clínica. Exatamente. E o lead estava esperando. Exato. E cara, a hora se a gente for pensar assim, a nível de planejamento, se eu começar a olhar para os meus indicadores anteriores, qual que é o meu maior... qual que é o horário eu que tenho maior busca de leads? Isso também dá um indicador para fazer um novo planejamento. Sim. Será que eu não tenho que colocar alguém então em horário alternativo, atendendo? Por quê? Eu trabalho com muito cirurgião plástico. Né? Cirurgia plástica é um ticket altíssimo. E dentro desse... Eu não posso perder venda. Então, quase todos os vendedores da cirurgia plástica que trabalham dentro da clínica de cirurgia plástica, eles com um celular 24 horas. Tem uma das clínicas que eu atendo que é uma das cirurgias plásticas mais caras do país. Né? Para você operar lá, você vai gastar uns 200, 250 mil. E a pessoa que vende, ela atende paciente 11 horas da noite. 10 horas. Domingo. Sabe o que ela falou para mim? Eu assisti uma palestra dela. A gente estava dando aula no mesmo evento. E ela falou uma coisa que eu achei super interessante. Ela falou, sabe qual que é o melhor momento de vender a cirurgia plástica? Principalmente quando é mulher, é o momento que ela tá tomando a cervejinha com o marido no final de semana. Aí ela convence ele na hora de você fechar ali.
Isso é lead time, entendeu? E, cara, o lead é a mesma coisa. Se ele viu o nosso patrocinado em determinado horário, é porque aquilo tá doendo nele naquele momento. E ele quer tratar a dor dele naquele momento. Exato. E não adianta a gente achar que o robô vai resolver. Resolve no primeiro momento ali, né, pra eu segurar. Só pra não dizer que ninguém viu. De repente, 1 ou 2 horas da manhã, né? Mas eu tenho que ser ágil para não deixar esse lead esfriar. E outra, entender quais são os melhores horários de conversa com esse lead. Planejamento também, mas isso já está dentro da jornada de experiência do paciente, né? Então, o planejamento vai me ajudar até a entender isso. Qual é o momento de eu colocar determinada pessoa para prospectar esse lead para eu ter maior chance de conversão? E qual o momento também de você aumentar você falou aí agora, seu horário de atendimento. Exato. Eu tenho experiência com um cliente. Um cliente começou com a gente muitos anos, está muitos anos com a gente. Começou com a gente aqui, faturando em torno de 50 mil. E hoje ele está na faixa dos 800. E aí chegou um ponto, poxa, mas e os leads de fim de semana, por exemplo, que ele falava, não, tá? Eu falei, quantas pessoas no comercial, no SDR que você tem? Tenho 4. Legal, já é uma clínica estruturada. Bem estruturada. Com certeza. Falei, cara, por que você não faz um plantão para cada uma em cada fim de semana? A gente fez, pum, batata. Aí começou, falou, puxa, os leads que eu tava perdendo, comecei a agendar. E a galera que trabalha como SDR, ela tem que ter esse espírito, essa vontade de prospectar, né? Tem que ser vendedor mesmo, né, cara? Não pode ser atendente. Quando você converte um lead, eu tava até lendo sobre isso esses dias, que é algo bem controverso, e eu vou ter uma resposta daqui uns dias, ainda que eu vou terminar a leitura e tô fazendo algumas outras conexões aí. Que livro que é, posso? A ciência das vendas. É de um escritor curitibano, inclusive. Legal. Que ele reúne vários artigos científicos que falam sobre vendas. Depois a gente coloca aqui embaixo também. Mas eu quero ver esse livro. E tem um capítulo que ele fala sobre como remunerar o seu vendedor. Olha aí, gente. Isso tem muita pergunta para dono de clínica sobre isso. Pasmem. Não é com variável. Ele não gosta tanto da comissão. O desempenho dele tá mais pela adrenalina de vender. Olha isso. Né? De converter. Sim, é verdade. O vendedor ele fica mais animado quando ele tá fechando venda do que não só pela morosidade. E, cara, você já fez alguma prospecção? Vocês já pararam fazer alguma prospecção? Cara, o negócio doido que dá na gente quando a gente consegue, o pessoal agendou, fez o Pix já, consulta confirmada. Se você olhar seu batimento, pode ver que ele... Cara, aquilo lá você não quer parar. Você não quer parar. Né? Você não quer parar. Então, isso que é legal, né? Então, você tem que achar a pessoa certa que tenha esse perfil para ocupar essa posição. Porque senão, todo o planejamento que a gente fizer vai acabar ali. Porque eu estou fazendo um planejamento, estou falando para o marketing, eu quero 30% a mais, e desses 30%, a metade disso vai vir de tráfego pago, vai vir de novos pacientes, o trabalho pode ser todo, né, destruído ali já nesse início, na prospecção. Se você não tem alguém para atender. É barreira. Aí você falou uma parte legal do planejamento. Você vai fazer um planejamento, você vai definir, eu quero faturar mais tanto. Legal, que a gente parte para a área de vendas. Legal, a área de vendas, eu preciso que o marketing me gere mais tantos leads aqui. Isso. Aí você falou, vai vir metade vai vir pelo marketing digital. É importante a pessoa saber também que esse crescimento dificilmente ele vai vir totalmente do marketing digital. Não. E é onde as pessoas hoje vendem muito isso na internet, né? E eu vejo que a expectativa do profissional, que é dono da clínica, né, é de isso ser todo do marketing. Não é, cara. O marketing ele vai fazer uma parte. No mesmo mês, né? Tipo, eu coloquei os 3 mil, no outro mês já vai estar, tipo... Pra você ter uma ideia, assim, bons resultados de marketing, a gente começa a sentir lá pelo 7º, 8º mês. Exatamente. Depois de 6 meses validação. Exato. Teste. Você já tem uma autoridade ali digital. Às vezes a conta tá meio, né? E saber se sua equipe tá preparada para atender esses leads que vêm, que é diferente você atender um lead de que vem do marketing digital do que que vem de... Você tem que se planejar para isso também. Exatamente. Ainda mais hoje, né? Que todo mundo entende de marketing, né? Pois cara. Todo mundo sabe como funciona o negócio, tem uma opinião para dar sobre estratégia, principalmente no digital, que o tráfego não pode ser assim, tem que ser assado. Nossa. E é algo complexo, é algo que é muito... tem que ser muito individualizado. Tem estratégias que podem dar certo pro seu negócio, que podem não dar certo pro meu, porque às vezes são perfis diferentes de público. Cidade é diferente, né? Exato. Não é receita de bolo. Não é. Por exemplo, vamos pegar lá, vamos comparar os dois mundos ali, quem vende botox, preenchedor e bioestimulador e quem vende cirurgia plástica.
Claro que o lead da cirurgia plástica vai custar caríssimo. Só que o cara vai gastar 60, 80 mil. Pra mim, o valor desse lead é o de menos. É de menos. É isso aí. Agora, para uma realidade de Botox, já é caro. Então, são estratégias diferentes que a gente tem que usar. E o nosso marketing tem que saber quanto que a gente vai querer crescer esse ano, porque ele tem que adaptar a estratégia a isso. E ele, inclusive, vai me falar, ó, o valor que você está querendo investir é pouco, vamos ter que colocar mais. E acho que esse é um principal ponto, né? Mas o ponto principal antes disso aí do marketing, assim, a gente sempre começa o marketing com as clínicas que querem investir sempre pouco. Você tá falando. Só que para estimular ele a investir mais, eu preciso saber os indicadores dele que você falou. Poxa, Exato. Cada lead que eu trouxer aqui, quantos você vai converter Exato. lá? Aí se a gente faz a conta inversa. Exato. E aí que você começa a se planejar melhor. Só que para fazer a conta inversa, você tem que ser bem estruturado na mensuração dos seus KPI, né? Seus indicadores. Exatamente. Né? Os indicadores são fundamentais para a gente saber o que foi previsto e o que está sendo realizado. E a maioria das pessoas não tem esse indicador hoje. Não. E aí? Aí que dica que você dá, Jonatas, para quem não tem esse indicador? Por onde começar? O básico de indicadores do dia a dia de uma clínica, para mim, são poucos, né? Para quem ainda não tem essa estrutura de indicadores. Óbvio que com o tempo você vai desdobrando isso vai gerando mais. Mas é que já tem aquele preconceito de falar assim, puta, isso dá muito trabalho, não sei o que. É melhor começar. Mas dá trabalho mesmo. Vai dar trabalho. Se você criar rotina, não. Depois, mas no começo, sim. Com até certeza. Você criar essa... Até estruturar tudo isso. Sabe uma coisa aí, que eu vejo muito? Eu rodo o clínico no Brasil inteiro, né? Cara, a galera não usa o software da forma que tem que usar. O funcionário deles está ali parado, eles pagam por aquilo e não usam, e aquilo gera indicadores. Só põe o telefone e o nome da pessoa. Cara, daí, mas eu quero usar a planilha, mas o sistema vai te dar um relatório, se você preencher, fazer a fatura ali dentro, vai te gerar indicadores que você vai fazer tudo certinho, pode fazer até o fluxo, muitos sistemas hoje tem até o fluxo de caixa lá dentro. Né? Então, você usar 100% daquilo que você tem de tecnologia também ajuda você nessa gestão. Mas, voltando lá à pergunta dos indicadores, eu gosto de controlar primeiro o indicador de fluxo de caixa, demonstrativo de fluxo de caixa, que é o que paga a conta. Sim. Quanto que entrou de dinheiro e quanto saiu, e quanto sobrou. Que tem ali disponível. Esse é o primeiro. Depois, o segundo são os indicadores de vendas. O que eu vendi esse mês? Quais são os produtos que eu mais vendi? Está dentro da meta que eu tinha estabelecido de faturamento total e por tipo de procedimento. Quando a gente faz um planejamento, eu faço lá uma prospecção, uma projeção daquilo que eu quero faturar naquele mês. Então, se eu quero lá 500 mil reais no faturamento total, mas como que eu vou compor esses 500 mil? Tantos por cento vai estar em procedimentos de entrada, o restante vai estar em procedimentos de alto valor agregado, outros vão estar em ticket médio, e aí você vai compor esses 500 mil reais. E o indicador que me mostra o tipo de venda que eu fiz por tipo de procedimento vai ajudar eu a comparar se eu estou realmente dentro do planejamento e se eu preciso fazer algum ajuste. Ou no planejamento, ou preciso fazer... Geralmente o ajuste é na estratégia de venda. Mas eu estou vendendo muito Botox e pouco preenchedor. Vamos avaliar então quem tá lá dentro do consultório com o paciente. Tá avaliando, tá mostrando pro paciente realmente... Porque às vezes gosta mais de vender esse procedimento, mais rápido e tal. Né? Tá mostrando, ou domina tecnicamente, né? Tem as principais técnicas de preenchimento que você faz. Tem o domínio técnico, também tem isso. Né? A gente vende aquilo que a gente domina. Sim. E o profissional lá dentro do consultório tem que estar preparado para vender. Olha aí, hein? Né? Super dica, hein? Interromper um pouquinho, né? Porque chegou aquele momento, cara. Quem já assistiu até agora e ainda não deu o like... Eu falei para dar like desde o começo. Agora é a hora. O Thiago já pediu lá antes, mas agora, se você não deu ainda, agora é a hora. Deixe seu like, curta aqui nossas redes, né? Clínica Sem Caos, a Saúde Digital, Super Dental, Acelera.vc. Jonatas, como é que as pessoas te acham, cara? Jonatas.clínica médica de sucesso. Legal. Segue ele lá também no Instagram. Vai, né, dar várias dicas lá também dentro da... Com certeza. E principalmente esse ano eu coloquei como foco trazer muito conteúdo na área de gestão, né, de pessoas, que eu acho que é o grande desafio, e comercial. São os dois, eu acho que, pilares do negócio de sucesso. E as pessoas acham que a dor dele... Vamos já entrar nesse tema aqui um pouquinho. Quando você pensa em gerar mais faturamento na sua clínica, você vai fazer um planejamento, a pessoa acha que o problema dele é marketing. Só que o problema dele está muito atrás, ele está mais na gestão. Mas eu acho que é marketing, sabe por quê? Não, marketing faz parte. E é marketing interno. Interno. Cara, você chega lá, tua secretária
Não olha na cara do paciente. Não dá um sorriso pra ele. Tá mal vestido. É do marketing. Não, é marketing. É isso. Né? Aí você compra um serviço, não recebe nota fiscal. Isso é marketing, cara. Marketing é tudo aquilo que vai fazer com que o paciente me enxergue de determinada forma. Que faz você encantar. É isso. Aí eu não tenho o mínimo de organização para emitir uma nota fiscal pro meu paciente. Daí você quer vender mais? Não tem como, cara. Não vai. Não tem como. Mas voltando lá, né? Que a gente saiu do tema. A gente vai entrar aí. Mas pode concluir. O problema dele ele fala que é marketing. Marketing, assim, eles acham. Eu falo porque marketing digital, vamos lá. Que é o core da Superdental e da saúde digital. Eles acham que a gente vai resolver o problema deles. E na verdade, quando a gente começa, a gente usa uma metodologia que a gente fala uma metodologia de resultados. Como que isso funciona? Eu vou acompanhar, entender e capacitar a equipe comercial dele. Capacitação, não é monitoramento. Para entender se eles vão conseguir ou não atuar com esses leads. E a gente já vê, na maioria dos casos, que a pessoa não vai conseguir. Não. E a gente indica, fala, seu gap tá aqui. E eles insistem, não, se você me entregar o marketing, eu vou resolver. E não vai resolver. É porque justamente eu acho que não tem esse entendimento do quão difícil é a prospecção e a gestão de um lead. E lead tem que ter gestão também, né? Tem. Eu tenho que ter os pontos de contato. Eu sempre brinco, gente, vocês vão prospectar até ele te bloquear. Já custou cair ali. É dinheiro, cara. Isso. Tem que saber os motivos das perdas desse lead, né? Você rasga dinheiro? Ué. Eu não rasgo. Cada lead que você deixa embora é dinheiro que você tá rasgado. E aqui não é tangível, né? Exato. Mas se fosse assim, pega uma nota de R$100 aí e rasga. Exato. Cara, 2 leads aí que você jogou que eram bons aí. Exatamente. Ele é desqualificado. Não, cara, se interessou. Não é um lead desqualificado. Exato. Quem não é qualificado é a sua equipe para qualificar ele. Exato. E é difícil entender isso porque a gente está amadurecendo ainda muito esse processo, sabe? É igual o comercial. Se eu tenho alguém no pós-consulta, como dizem, para tirar pedido, não preciso dessa pessoa. Isso. Joga lá para a secretária que ela fecha, ela parcela lá para o paciente, tudo certinho. Eu preciso de alguém no comercial que faça a gestão de carteira. Que saiba se relacionar com esse paciente, que consiga vender mais coisas para ele e que ao longo do tempo mantenha uma conexão com ele ao ponto de ele querer voltar na clínica pelo comercial, não só pelo profissional. Boa. É empresa, né, cara? Por mais que é um tratamento médico, né, às vezes é um desejo, às vezes é uma dor, mas é um negócio. Com certeza. E a gente compra por relacionamento. É isso aí. E se o comercial não tem o mínimo de conexão com esse paciente, eu vou acabar perdendo chances de vender novamente para ele. Né? Então, tem que fazer gestão de leads e gestão de carteira. É o comercial 1 e o comercial 2, né? Sim, bem feito. Sim. E às vezes tem clínicas que separam isso, né? São pessoas diferentes que fazem. Sim. Idealmente seria. Isso, né? Sim. Porque assim, uma pessoa faz a gestão da carteira, outra faz os leads mais novos Exatamente. E vai trabalhando. E tem algumas experiências que eu acho super interessantes. Claro, quanto mais robusto for o investimento também, prepare sua equipe comercial para isso. Né? E tem um setor comercial de verdade, com comercial 1, com comercial 2. A cirurgia plástica tem uma prática que eu acho fantástica, que é, hoje, se você marca uma consulta com o cirurgião plástico para fazer determinado procedimento, antes da sua consulta, o comercial 2, que é quem mantém o relacionamento, né, o gerente de relacionamento, entra em contato com esse paciente e marca uma videochamada com ele. E ele, nessa videochamada, que é uma chamada de 5 a 10 minutinhos, vai fazer várias perguntas para entender um pouco sobre você. Entender seus medos, o objetivo que você está buscando ali. Tem alguns que são tão bons que conseguem arrancar até a média de valor que ele está pensando em investir. Ai, que beleza. É uma anamnese, cara, top, que quando o cara chega lá já... Aí quando o cara chega na clínica, eu tenho muita informação mesmo. Aí eu vou abrir a porta lá e falo, ô Thiago, tudo bem? Como você está? Aí o comercial 2 sai da sala dele e chega, ei Thiago, tudo bem? Nós conversamos por vídeo, toma um cafezinho, como você chegar daqui? Quando você vai chegar no momento que é mais delicado, que é o momento de passar valores, que é o momento de falar de dinheiro, o comercial não é uma pessoa estranha para ele. Pelo contrário, é a pessoa que ele tem mais conexão ali dentro, mais do que o próprio profissional de saúde que vai lá dentro do consultório, né? Para clínicas de alto ticket, né? Então assim, é uma estrutura difícil de montar, tem um investimento? Tem, mas tem muito retorno mesmo, né? Ao ponto de eu ver muito paciente falar assim, não, compra lá com o Rogério. Não, você vai falar com o Rogério, você não vai falar com a secretária da clínica não, você vai falar com o Rogério, que foi ele que me atendeu, ele que negociou o procedimento para mim, ele vai fazer um preço legal para você. Então a indicação passa a ser até direto pro comercial, não passa nem pela recepção mais. Então isso é muito legal, quando você tem um setor comercial bem estruturado que faz gestão de carteira.
Você tem que se planejar. Tem que planejar. Isso é investimento. Não é do dia para noite. Não. E o que eu acho que a gente precisa fazer dentro do planejamento e entender é que às vezes vai acontecer de gerar esse caos e a gente ter que resolver a toque de caixa ali. O caos é necessário para a clínica, então, John. Só que alguns investimentos também vou ter que fazer antes. Né? Acho que assim, investimento você sempre vai ter que fazer. Mas no sentido até de eu vou precisar arriscar aqui, contratar um comercial melhor, ter um SDR que é diferente da secretária, que vai fazer um trabalho diferente, e vamos medir. Porque as pessoas, aí entra um ponto que eu escuto bastante aqui. Eu vou esperar ter retorno para depois eu fazer isso. Ou é caro, né, Thiago? Eu acho que aí ele está entrando... Mas é caro em relação ao... Ele entra num looping, né? Ele começa a entrar num looping ali. Ele não está dando certo porque ele não se precaveu e não contratou, não treinou, não capacitou, não qualificou. Aí vem as desculpas. Isso. Não, mas o marketing não me entregou. Assim, e não é uma desculpa... A minha região não aceita. Não combinei nada com ele, viu? E hoje a gente falou bem rapidinho antes até, né? Que é a realidade, né? E aí vem as desculpas, não às vezes, não na maldade, né? Tipo, eu vou jogar responsabilidade. É porque desconhece mesmo. A gente, profissional de saúde, a gente precisa muito ainda profissionalizar a gestão, entender de marketing. Um gestor que não sabe de marketing, não sabe de comercial... não pode ser gestor, tem que se capacitar para isso, né? Porque como que eu vou sentar com planejamento em mãos e falar com o marketing sobre as metas que a gente tem se eu não entendo o que é tráfego, quais são as principais estratégias, quais são as estratégias de conteúdo que eu preciso ter. Então, disposto a fazer conteúdo, né? Porque vai exigir, cara. Exato. Então, o gestor, ele é um pouco de tudo. Ele é um pouco de marketing, um pouco de comercial. Ele não precisa ter o conhecimento aprofundado, mas ele precisa ter uma noção do que ele está falando ali, porque ele que vai ser a peça-chave ali para esse planejamento funcionar, né? Porque ele que vai mantendo as coisas ali funcionando, ele que vai fazendo a engrenagem ali rodar. E até para você pensa, legal, eu tenho um gestor, eu contratei uma agência, e é legal quando a pessoa sabe de marketing para interagir com essa agência. Exato, fazer a interface. Agências boas, grandes, aí vamos falar de empresas, ela não aceita, quando ela fecha um contrato de marketing com alguém, ela não aceita se põe no contrato que tem que ter alguém de marketing dentro para falar a mesma língua. Porque senão o resultado não vem. Não vem se não consegue fazer a tradução daquilo que a gente precisa implementar. Isso. Então é importante, quem é gestor aí está assistindo a gente, né? Busque formação nessas áreas. Você vai ser alguém da área de marketing? Não necessariamente. Não. Tem que saber o que cobrar, como cobrar. Com certeza. E entender os seus indicadores para você saber se planejar melhor para ter melhores resultados. Exatamente. Então, eu vou conseguir ter uma visão melhor a partir do momento em que eu me aprofundo um pouco mais em determinados assuntos que não necessariamente... E é por isso que o curso de administração tem uma grade tão ampla. Sim. Né? Tem tributário, tem financeiro, tem marketing, tem psicologia, imagina, tem muita coisa. Porque o gestor, ele é um pouco de tudo. E normalmente o cara sai da área da saúde, né? Ele faz uma faculdade para fazer o tratamento. Mas aí, na maioria dos casos, depois ele abre uma clínica e ele se torna gestor daquilo. Ele passar a entender que o consultório dele é um negócio. É um negócio. Né? Eu acho que isso que leva um tempinho. Eu indico bastante para as pessoas que fazem, mas a gente vai fazer um MBA em gestão empresarial que vai te abrir bastante a mente, vai te ajudar a entender um pouquinho melhor do seu negócio e te tornar um gestor. Exato. E acho que até entender que o problema não é você, é assim mesmo. A gestão é complexa. Né? Até a gente conseguir ajustar, e a gente nunca vai conseguir ajustar. A gente vai minimizar. Né, cara? Tem que investir em treinamento, em uma consultoria, em empresas que sabem fazer aquilo também, né? Tipo, não quero fazer tudo, como você falou, hoje todo mundo é gestor de tráfego. Não é, cara. Tipo, tem que ter uma empresa, uma secretária não vai converter, tem que ser um pré-vendedor. Se você não pode ter lá, tem Acelero para fazer isso de forma terceirizada. Eu vou jogar uma pergunta para ele aqui, assim, para vocês verem que eu não combinei, eu nem sei o que ele vai responder. O que você indica para uma clínica que quer fazer marketing? Tá. O que você fala? Quando ela não tem essa experiência ainda, que ela não tem esse investimento em marketing, né? Não foi combinado mesmo. Tá? não conheço até aprofundadamente a Acelero, por exemplo, que é de prospecção, né? Mas eu já indico também a gente ter um serviço terceirizado quando não tem essa estrutura lá dentro para prospectar, porque senão eu vou investir. Então, geralmente assim, começou o investimento em marketing, dá uns 20, 30 dias, começa E o investimento em marketing?
Fazer por conta ou terceirizar também? Não, terceirizar. Cara, não tem como. Não tem como. Se você não domina as ferramentas, não tem como. Eu tenho clínicas que eu atendo, que eles têm o setor de marketing lá dentro. Mas é outro nível. Cara, primeiro que o investimento ele parte dos 15 a 20 mil reais por mês. O custo dessa estrutura dentro de uma clínica. Né? Fora que se uma clínica está investindo 15 a 20 mil reais em tráfego, você está falando mais o dobro disso em tráfego. Você está investindo em estrutura, né? 15 mil, está investindo mais o dobro disso em tráfego. E o que eu tenho lá dentro nesses 15 mil? Tem um gestor de tráfego, tem um social media e eu tenho um designer e videomaker que faz captações. Né? Basicamente composto por 3 pessoas que só cuidam da clínica e dos perfis relacionados à clínica. Então tem o perfil do médico principal, tem dos médicos que são prestadores de serviço ali também. Só que se a gente for pensar, cara, vamos pegar uma clínica aí de qualquer especialidade. Quantos profissionais atuam lá dentro e cada um tem o seu marketing separado? Né? Então, se você for pensar nessa estrutura high ticket, para eles compensa. Sim. Mas mesmo assim, tem que trazer gente especializada. Aí vai lá no mercado, busca e traz para dentro da estrutura. Né? Não tem como eu fazer um curso e achar que eu vou sair fazendo tráfego. Justo. Porque ou eu sou o profissional que atende paciente, ou sou alguém que faz marketing. Não, e muda muito, né, Thiago? Não, o marketing muda, né? O marketing muda. Porque eu já ouvi muita gente falando, até médico falando pra mim, não, mas o meu marketing eu faço e dá super certo. Cara, hoje dá certo e eu tenho cliente que no orgânico já foi super bem por um tempo. Depois teve que trazer uma agência mesmo cobrando caríssimo na consulta, tendo a agenda lotada, porque começou a ver que estava caindo a demanda. Aí precisou de uma estratégia para isso. Porque, assim, vamos lá, né? Uma coisa é o marketing digital uns anos atrás. Né? Você fazia qualquer coisa com terra de cego, quem tem um olho é rei. Exato. Tudo entregava agora, o algoritmo. Foi verdade. É fácil você ter resultado quando você não tem concorrência. Exato, hoje não. Perdão, sem concorrência, se você não profissionaliza, acabou. E vamos lembrar que impulsionar não é tráfego pago. Não. Então, se você vai investir em marketing nesse início, faça um bom investimento, seja ousado nesse marketing, porque ele vai garantir o sucesso dos seus próximos períodos. Isso. Né? Então, vale o investimento. E a gente investe em coisa que às vezes não é tão necessária, cara, e deixa o marketing de lado. E o marketing é a base do sucesso do meu negócio. É o primeiro que ele corta, às vezes, né? É o primeiro que eles cortam. E ao contrário, a gente... Tô com dificuldade? E deveria ser o contrário, né? Em período de crise, o investimento em marketing é maior. Como que grandes empresas fazem? Quando eles têm alguma crise de imagem, cara, eles buscam uma assessoria mais cara que tem no mercado e aquilo reverte, volta, e o negócio, né, tem um retorno para eles. Mesma coisa com a gente. Vou ter baixa agora, no final do ano isso acontece muito, né? Vai ter baixas das agendas, agora eu vou parar o investimento de tráfego. Não, cara, aí que você tem... Quem investiu, nadou. Cara, tem uma amiga minha que ela tem uma empresa de prospecção também e tal. E eles ficaram no final de ano alimentando agendas para os médicos que vão chegar agora no início do ano. Olha isso. Cara, quem chega agora e não fez esse trabalho, quem não fez isso, tá com a agenda vazia agora em janeiro. Tá com a agenda vazia. Só que os leads não pararam de chegar, vocês pararam de prospectar. A maioria. Né? A gente tem cliente assim, vou falar, assim, a gente faz uma estatística aqui todo ano pra gente fazer análise para ver como é que vai ser o plantão de fim de ano da equipe aqui de marketing da Superdental e da Salu. A gente vê 70% parou. Para. E vai voltar, para no final do ano, dezembro, e volta depois na segunda semana do ano. Todo ano é isso. E aí tem esses 30% que não pararam, não vamos porque agora, enquanto uns param, eu vou pegar os clientes deles. Cara, esses caras nadam de engraçado. Se você parar agora nesse período de recesso final de ano, por exemplo, seu janeiro perdeu. Até você recuperar isso, vai lá para a última semana de janeiro, nos últimos dias de janeiro. Então você perde um mês. Porque você não planejou esse final de ano. Isso. Né? E aí, a parte dos indicadores para você se planejar, saber o que eu vou faturar mês que vem, você já tinha que estar fazendo negócio mês passado. Exatamente. Porque a gente vê, quando a gente investe em tráfego pago, a pessoa tem que ter uma capacidade de analisar seus indicadores, saber qual que é o prazo médio, a gente chama de lead time, entre o primeiro contato dele, do lead, até o fechamento dele. Você não tem esse indicador ainda, você não sabe quando que vai começar a dar resultado do seu planejamento. Exato. Ou até o horário de maior busca, como eu falei, né? Meu maior procura é das 15, das 17 às 19, 20 horas. Isso aí. Cara, você está respondendo o paciente às 8 da manhã. Entendeu? A chance dele não te responder é altíssima. E até você vê de campanha, por exemplo. A gente fala de Google, vamos falar de campanha, você vai se planejar.
Você vai fazer uma campanha, bota lá para rodar a campanha, aí você vai ver que o saldo da sua campanha, você põe um custo diário ali, né? Sim. Poxa, ele está esgotando ali já no começo do dia, só que você vê que, poxa, as conversões que eu estava tendo normalmente eram no meio da tarde, por exemplo. Sim. Gente, muda um pouquinho o seu orçamento para ele não perder ali, não acabar no começo do dia ali, ou aumenta o investimento, porque ele vai ficar suficiente para aguentar até o final do dia. Exato, que é o período que você mais capta. Isso. Né? E isso você tem que ter uma equipe capacitada para olhar esses indicadores. Exatamente. O papo aqui vai longe aqui, né? Mas vamos para nossa última pergunta aqui, né? Que é como acompanhar o planejamento durante o ano. Tá. Tipo, porque a gente falou, né, que tem que planejar, tem que fazer. O que a gente falou aqui já, vamos lá, dar uma sintetizada aqui. A gente falou assim, eu achei legal, porque assim, quando você pensa em planejamento, onde é o principal? Você falou vendas. Pensa primeiro em vendas. Você quer vender mais? Você tem que focar em vendas. Criar o caos, né? Você quer faturar mais? O caos é necessário para poder crescer. Aí você vai explodindo entre as outras áreas. Aí, vendas. Aí qual que é a segunda? É o marketing. Qual que é a outra? O atendimento. Uma vez que você trouxe ele para dentro, você vendeu, você tem que encantar. Tem que encantar. E aí você vai partindo para as outras ali. Exatamente. Que é o cascateando, né? Então a gente já falou qual que é a área que você tem que começar ali para quem não faz hoje. O ideal é você fazer um planejamento macro já considerando todas as áreas ali. Mas para quem nunca fez, começar por aí. Os indicadores ali principais que a gente precisa ter para esse começo, para quem não tem ainda, tá? A gente sabe que a gente está falando aqui, a maioria não tem. Você que já tem, para você vai ser, esse aqui é só tô te lembrando ali numa coisa que você já faz. Então se você já está fazendo bem, beleza. Ou tá com muita dificuldade, contrata o Jonas lá para ir lá e rever sua clínica. Não, mas é isso. A gente precisa investir no nosso negócio. Não tem como. Como o Jonas falou no começo, uma clínica, ela dá resultado por si só se você fizer um trabalho bem feito. De técnico. Exato. Porque aí um acaba indicando, vai demorar mais para você chegar no resultado. Você pode chegar no resultado, mas você vai demorar muito mais. Eu dou um exemplo, tem um cliente que veio aqui, porque montou uma clínica de uns moleques, olha, tem uns moleques que montou uma clínica aqui na esquina e tá lotada, não sei o que. Claro, eles investem em marketing, você não. Exato. E eles estão com uma cabeça de gestão. Cara, e é isso que eu tento colocar na cabeça do profissional de saúde, né? Ou você, principalmente quem às vezes eu tendo muito médico que tá muito tempo no mercado, né, que é dar o upgrade agora, e ele fala exatamente isso. Chegou a fulana lá nova na cidade ali, já tá com muito mais paciente que eu, mas aí você vai ver o marketing dela tá bem ajustado, ela produz conteúdo todo dia, se liga lá na clínica, o atendimento é excelente, a clínica dela tem um padrão já que não é uma clínica, que já é um espaço de bem-estar, que já não tem aquela característica convencional, ela não atende convênio, então tem uma série de coisas que ela foi fazendo ali, que ela já saiu disposta, da faculdade já saiu disposta a fazer. Né? E eu atendo alguns que faço para esse processo de transição. Teve um caso uma vez que eu atendi de uma dermato aqui de Curitiba, que ela tinha acabado de deixar o convênio e estava reestruturando a clínica, né? E eu pedi para ela fazer uma lista de todos os pacientes VIPs dela que consumiu muito com ela e que não vem mais. Ela fez uma lista lá, tinha uns 20. Coincidentemente, eu tinha atendido uma clínica de luxo, uma das primeiras clínicas de luxo, no conceito luxo aqui em Curitiba, nessa área de medicina estética, e eu atendi ela durante 3 anos, então eu conhecia a lista de pacientes VIPs quase toda. Né? Cara, eu vi mais da metade dos nomes desses pacientes que eram dela, que ela tinha 30 anos de mercado, lá nessa outra clínica que é novinha. Olha aí. Aí marketing. Aí o que é? Não, porque eu não vou investir em marketing. Cara, hoje ela tá lá bombando no marketing, atraiu novos pacientes. Só que daí tem que correr atrás, né? Porque aquele já era um paciente dela, né? Uma dermato linda, capacitada tecnicamente, porque tem anos de experiência, envelheceu bem. Sabe a persona perfeita, assim, pra você colocar no Instagram, e ela não queria. Hoje ela super aderiu ao marketing, porque ela teve que entender que ela ia perder mercado. É necessidade, né? Hoje em dia, né, cara? Exato. Agora, pra você falar pra alguém que tem mais de 50 anos começar a produzir conteúdo é difícil. É difícil. Né? Porque não é a geração deles, não é a minha geração. Né? Então, essa galera que vem jovem, já vem com o celular na mão, já desde antes da faculdade, né? Produzindo conteúdo já antes. Então, eles têm uma facilidade maior de produzir conteúdo. Então, isso é um ponto positivo deles. Só que eles não têm a experiência, o know-how que alguém que já tá no mercado. Claro. E assim, você pode explorar isso de forma diferente, né? Usar essa experiência know-how, porque
eu, quando vou procurar um médico, você vai procurar um médico jovem ou um novo? Aí a gente, se você não pensa direito, você vai procurar um novo, né? Vai achar que o novo tá com vontade. Mas não, gente, quando a gente fala de medicina, quando a gente fala de procedimentos que vai tratar da sua saúde, você precisa de gente com experiência, você precisa de gente que já viu de tudo um pouco. Exatamente. E o jovem ainda não teve tempo de ver tudo. Eu falo muito isso porque eu falo, enquanto você não tá lá marcando presença, o mediano tá lá. E ele tá vendendo. Porque rede social faz muito isso. Você olha lá as redes sociais, vamos pegar, se eu quiser, sei lá, transformar você num médico super autoridade em determinado tema, um bom marketing faz isso. Sim, faz. Por mais que você não seja. Sim, faz. Né? Esse é o perigo do marketing. Sim. É o risco na nossa área. Sim. Né? Porque eu vou vender algo que tecnicamente eu posso não estar suficientemente preparado para atender. Então, a gente tem esse problema hoje dentro das redes sociais, né? Esse contraponto que a gente tem que fazer ali, que tem muita gente comunicando bem, só que é mediano ou até ruim, né? Enquanto tem muita gente boa que não está querendo fazer, mas ele está perdendo mercado. Porque as redes sociais hoje vendem muito isso. Se você olhar o Instagram de alguns determinados profissionais de saúde, ele passa tanta credibilidade e confiança no conteúdo que ele preparou ali que parece que ele é bom. Tem muitos que são, mas pode ser que não seja tão bom. Só é uma linha editorial bem preparada, uma boa assessoria de marketing, né? Por isso que tem que ter alguém, né, que planeja. Porque senão, muitas vezes, o cara comunica, mas comunica pro colega dele e não pro paciente. Cara, esse é um outro problema. Porque às vezes o profissional de saúde, ele é bem... técnico demais, muito né? Técnico. E eu preciso adaptar a linguagem, né? Não é fácil. Não é um desafio. É um desafio. É isso, né, gente? Acho que nós podemos até trazer... Não, mas aqui já foi. Acabou? Cara, na verdade, a gente tem assunto aqui para mais alguns episódios. Vamos só dar mais uma repaginada então aqui, ó. Gente, se você não se planejou ainda, o melhor momento de você se planejar foi semana passada. Já foi. O segundo melhor momento é agora. Então, gente, corra para se planejar, vai buscar ferramenta. Eu vou me propor até colocar uma ferramentinha aqui para vocês, para fazer essa parte que ele falou do 5W, 2H. Eu gosto bastante de uma metodologia que é do PDCA. Sim. Que é planejar. Do check action. Fazer, checar e tomar ação em cima disso. Exato. Você fazer isso aí, e para isso você usa o 5W, 2H, que é exatamente você colocar o projeto ali. Talvez nesse primeiro momento você tenha algumas ações, não criar um leque muito grande de ações, eu acho que me indica ali, coloca 3 ou 4 no máximo ali de ações específicas. Mas que você faça, né, cara? Que é importante se você criar muito, você vai se perder, você não vai fazer nenhuma, essa é a grande verdade. Posso fazer um resumão? Pode, por favor. Tá complementando? Tá contigo. Se você nunca fez planejamento, faça na área de vendas. Projetei quanto que eu quero crescer e faturar esse ano, com quem que eu vou chegar nesse resultado? Então, com a equipe de marketing. Né? Quem que é a minha agência, se eu tenho tá tudo bem estruturado lá dentro, e quem vai vender, quem vai fazer essa primeira venda. 3 pontos. Né? Quanto que eu quero vender, como que eu vou vender e comunicar isso e atrair, e quem vai fazer essa prospecção. Quem vai criar a ponte, né, entre esse abismo que é o lead e o agendamento. Isso. Boa. Esse o lead virar paciente. Perfeito. Então, são os pontos, acho que, primordiais para quem está começando a trabalhar. Depois você vai trabalhar fluxo de caixa. Que aí você vai gerar o caos, né? Com dinheiro a gente resolve, né? Contrata qualquer pessoa lá e consegue dar uma... Faz um planejamento, aí você consegue aqui, ó. Contrata. Mas se nunca fez, se preocupe em vender. Isso. Boa. Muito legal. Vamos lá. Aí, do que ele falou aqui, tá aqui, ó. Superdental, saúde digital para fazer a parte de marketing digital, compromisso com o seu resultado aí com a gente. Legal. Não tenho gente capacitada ainda para atender. A gente sabe que é difícil contratar, a gente sabe que é difícil capacitar, a gente sabe que é difícil monitorar e treinar. É caro. E às vezes você não acerta, e fica mais caro ainda. Se você não acertou, você tem que mandar embora. Faz parte. Você vai ser um gestor, faz parte você contratar e mandar embora também. Acelero, faz toda a parte de atendimento e faz agendamento para você. A gente trabalha muito aqui, eu vejo, entra cliente novo. Não, eu sei, eu vou fazer o comercial aqui. A gente vai e vê que não tem conversão. A gente vê, gente, posso dar uma sugestão? Faça com Acelero. Batata, começa a fazer, já começa a chegar o resultado do agendamento. Porque as pessoas não estão ainda qualificadas para fazer isso aí. Não tem o espírito da venda. Então, gente, acho que é isso. Boa síntese aí. Obrigado, João. Foi muito legal o nosso papo muito hoje, bom, né, cara? Muito bom. Assim,
tem muito conteúdo, né? Não, aqui se deixar tem muito conteúdo. É longe. O Jonatas até já foi 1 hora, Jonatas. Mas já foi mais de 1 hora, já passou. Já passou de 1 hora. 15 minutos. E assim, já fica um convite aberto aqui para uma próxima oportunidade, a gente trazer mais algum tema, né? Porque esse é o objetivo do Clínica Sem Caos, né? A gente levantar o caos das clínicas e tentar trazer dicas, ideias, gente boa do mercado pro Jonas, quem quer encontrar o Jonas lá para fazer o planejamento da sua clínica. Às vezes o teu dia a dia é uma correria, não tem como fazer, contrata o Jonas. Não tem como fazer o marketing, contrata a Super Dental ou uma outra agência, não tem problema. Que às vezes a gente quer fazer tudo. Não, mas pode contratar a Super. A gente quer fazer tudo e não consegue. E daí acaba se frustrando dentro desse processo, né? Exato. E meu negócio não dá certo. Não, cara, às vezes é o planejamento aqui que ficou faltando lá. Boa. Né? Vamos pro nosso ritual final aqui. No nosso final aqui, Jonas, a gente deixa uma mensagem no final, né? Uma frase que você gostaria de deixar aí para as pessoas pensarem sobre isso tudo que a gente falou. Deixa eu começar, vou começar a deixar a minha que eu falo todo episódio, que ele já falou já no começo, eu vou ter que reforçar aqui. Ele ficou assim, tipo, o Jonas usou minha frase. Toda não é minha. Não. Eu devo ter usado de alguém, mas... Não, ele usou de alguém, mas ele usurpou do meu jargão. Perdeu o jargão. Mas manda lá, Thiago, manda. Ficou com vergonha agora? Não, fiquei com vergonha. A frase não é minha, gente. Não, deixa o Jonathan primeiro, depois eu falo. Não, pode falar. Não. Bom, tem uma frase que eu repito muito em qualquer treinamento, principalmente para gestores, né? E eu falo muito isso dentro das mentorias, que é o básico bem feito ainda funciona. Boa. Então, vai fazer planejamento? Faz o básico. Perfeito. Não queira inventar estratégias de growth, que a gente ouve tanto, que tem até curso. Tá na moda. Olha pro teu negócio lá pra dentro, né? Veja o que ele tem de bom, as qualidades que ele tem, as forças. Aí faz o PDCA lá, né? Faz todo um planejamento dele, mas faz também a análise SWOT dele, vê o que ele tem de forças, de fraquezas, né? O que ele tem de oportunidades, de potencialidades. Faz o básico. Faz o básico. Projeta o básico, porque ele funciona. Tá? Às vezes a gente quer inovar muito e acaba se perdendo dentro do planejamento. Perfeito. Eu peguei uma frase aqui do Leandro Moritz Luz. O planejamento não te garante o sucesso, mas determina um caminho para alcançar os teus objetivos. E vou para minha. Para quem não sabe onde quer chegar, chega a lugar nenhum. Qualquer lugar serve. É isso aí. Gente, vocês não têm ideia quanto importante vocês planejar. Outra aqui que eu falei no começo também. Se você faz o planejamento, você tem a chance de dar certo. Se você não faz o planejamento... Não, você nem sabe se deu certo ou não. Você não tem parâmetro, né? Você não tem parâmetro. Não tem parâmetro nenhum. É isso aí. Então o planejamento faz você ter a chance de ter sucesso. Com certeza. Para quem não faz planejamento, vai depender muito da sorte, né? Exato. E no caso da área de saúde, a gente ia falar, tem sorte, mas trabalho. O trabalho vai trazer um retorno, mas com planejamento você vai ter um resultado muito melhor. E é um resultado a um custo muito alto, né? Que é o custo de você deixar de estar com a sua família, de você viver um pouco a vida, de você usufruir do dinheiro que você ganha. Então pode ser mais leve com o planejamento. É isso aí. Chamada final. Vamos lá, Thiago. Puxa lá. Para quem não deu o joinha aí, por favor, dá o joinha. Segue a gente. Clica no sininho aí para receber uma mensagem. Todo episódio novo. Toda semana tem episódio novo para você aí. Compartilha com quem você acha que vai gostar desse conteúdo aqui. Bastante gente acha que vai. E segue aí, né? Segue a gente. Clínica Sem Caos, no Instagram, no YouTube, Spotify. A gente tá em todas as redes aí. O Super Dental, Acelero.vc e Jonatas.clínica médica de sucesso. É isso aí, gente. Pessoal, obrigado. Obrigado, Jonas. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado pela aula de hoje. Uma aula. Foi um prazer. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu. Tchau. Até mais.